O que você me diz? Alguém que tem um mau comportamento, uma conduta errada, ela é capaz de modificar o seu comportamento e passar a ter comportamentos corretos e em benefício dele, da família ou da comunidade? O que você acha disso? E também, alguém tem uma má conduta. Por que será que ela tem essa má conduta? Você sabe me dizer por quê? Então, eu sou o Moacir Toledo, sou médico psiquiatra, psiquiatra forense e quero conversar com você hoje sobre os transtornos de personalidade, especialmente o transtorno de personalidade antissocial ou dissocial. Preciso esclarecer que sim, as pessoas jovens ainda, criança e adolescente, o comportamento ainda é todo moldado. Então vale a pena investir quanto mais cedo, quando existem condutas erradas, a gente corrigi-las para condutas mais adequadas que sejam benéficas para o próprio sujeito e para as pessoas que convivem com ela. E também quando as pessoas estão experimentando sintomas de algum transtorno mental agudo, algum transtorno mental passageiro, como depressão, crise eufórica da doença bipolar, um surto psicótico de uma doença esquizofrênica, a pessoa está sob ação de substâncias psicoativas como álcool ou drogas. Todos esses casos, a pessoa tratando é passível de muita melhora, se modifica muito. Mas quando falamos em transtorno da personalidade, nós precisamos lembrar da definição do que é a personalidade. O modo mais simples, talvez, que eu consiga falar aqui, é que personalidade é o padrão estável do jeito da pessoa ser. Ou seja, se é estável, ele tende a não se modificar. Então, é um modo que a pessoa tem de sentir, experimentar os fatos e reagir aos fatos, é um padrão estável, é o jeito daquela pessoa. Então, isso não se modifica. Então, o que pode melhorar no comportamento de uma pessoa com transtorno de personalidade? É ela aprender mais sobre isso, numa terapia cognitiva, e passar a dar menos vazão às emoções e tentar agir mais com a razão. Contudo, no transtorno de personalidade antissocial, a pessoa tem um comportamento que, longe de pensar que ela não tem dificuldade de contato social, não, elas são muito sociáveis, muito sedutoras, são encantadoras até num primeiro momento, quando você conhece uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ela tenta te comprar, ela tenta te seduzir. Não confunda personalidade antissocial com um comportamento de isolamento social que uma pessoa deprimida, por exemplo, experimenta durante a depressão. Mas a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, ela tem uma frieza emocional, ela tem uma impulsividade, uma agressividade, e ela não tem a capacidade de sentir remorso diante do sofrimento alheio. E ela tem uma dificuldade também de colocar a culpa nela, de ver que ela é responsável por aqueles atos ruins que aconteceram, por aqueles fatos ruins que aconteceram. Ela sempre atribui a culpa a uma outra pessoa. Então, isso é um padrão, tende a se perpetuar e o tratamento não consegue melhorar isso. Como que a gente pode se defender? Como que isso pode melhorar, entre aspas? Na verdade, a gente precisa identificar que aquela pessoa tem aquele transtorno e tem que passar a não dar mais chance para ela usufruir, é, é, não dar mais chance para ela usufruir de você. Ela não pode mais te passar a perna, te dar o golpe, te mentir, te furtar, te roubar. Então, o que adianta contra o transtorno de personalidade antissocial é a vigilância, auditoria, fiscalização e não deixar essa pessoa ocupar posições de poder, cargos de poder. Então, no momento atual, a gente precisa lembrar disso. Então, se a gente conhece alguém que é contumaz em mentir, prometer e não cumprir, prometer A e fazer B, ele mesmo fala disso às vezes, foi contumaz em fatiar, né? Fatiar a nossa renda, o nosso dinheiro público com vários ministérios
distribuir dinheiro para outros companheiros em outros países, também de ideologia de esquerda, foi processado devidamente com toda a defesa, foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância no TRF4 lá em Porto Alegre, foi confirmada a condenação no STJ, mas no Brasil nós temos esse advento do STF, que deveria só julgar questões constitucionais, processos abstratos, interpretação de lei, se seria constitucional ou não. Acaba que esses juízes, eles também julgam o caso concreto e eles são nomeados pelos presidentes. Então, como nós tivemos 4 governos de esquerda, a maior parte dos ministros que estão ocupando o cargo lá são ministros de esquerda. E apesar deles terem dito várias vezes durante o processo que o processo poderia continuar em Curitiba, um juiz nomeado pela presidente Dilma, que era cabo eleitoral da Dilma, o Dr. Fachin, ele, depois de todo o processo concluído, justamente a gente percebe que patologicamente, psicopaticamente, ele deixou o processo correr todo lá em Curitiba para correr tempo. Ele anulou o processo dizendo que não deveria ser na vara de Curitiba que o ex-presidente teria que ser julgado. E então anulou o processo deveria vir para uma vara de Brasília. Veio para uma vara de Brasília, foi dada entrada no processo e não pôde mais ser julgado, porque tendo mais de 75 anos, o prazo prescricional cai pela metade, é reduzido o prazo prescricional, que quando popularmente se fala assim, caducou o processo, o Estado não tem mais o direito de punir aqueles delitos. Mesma coisa, se alguém matar alguém, passar de 20 anos e não for julgado, o sujeito está livre. O Estado tem até 20 anos para investigar e concluir o processo contra um homicídio. Então, existe esse instituto da prescrição. E é lógico que, psicopaticamente, a gente suspeita que esses ministros deixaram a coisa correr lá em Curitiba para depois, quando chegasse no colo deles, no Tribunal Superior, eles anulassem o processo. Então, nós vivemos sobre vários riscos atualmente. O risco é do senhor esse que a gente acredita, a gente suspeita que tenha transtorno de personalidade antissocial, porque mente deslavadamente, promete uma coisa e faz outra, quando assume os cargos ele rouba com muita vontade e depois ele é capaz até de simular choro, dizendo que está preocupado com o povo. A gente corre o risco dele se tornar presidente e ele fornecer o indulto de Natal para todos aqueles ministros, para todos aqueles empresários que estão presos, para o Sérgio Cabral, que tem mais de 200 anos de prisão, para vários membros do MDB e do PT que estão presos e condenados. Vocês acreditam o quê? Que quando entrar lá, ele vai conservar eles na prisão ou vai fornecer indulto presidencial para os companheiros? Então é preciso que você pense nisso e entenda que transtorno de personalidade antissocial não tem o que faça mudar. A única coisa que nos desvia da gente não sofrer as agressões ou os roubos que uma pessoa com esse transtorno vai fazer contra nós é mantê-lo sob vigilância, fiscalização, auditoria e não dar posições de poder, de comando, porque senão ele vai usufruir com muito mais facilidade para fazer o errado. Entendam isso, que a psiquiatria forense sabe disso, a ciência sabe disso, mas a gente está na mão dos legisladores que acabam não legislando para isso. A psiquiatria forense sabe que não cabe o nome de reeducando para o preso condenado. Até poderia, se separasse os presos com testagens psicológicas, existem testes que são capazes de determinar qual transtorno de personalidade a pessoa tem, separando uma prisão onde tivesse os pacientes, os prisioneiros que têm transtorno de personalidade, a cadeia ficaria uma paz, porque um psicopata não mexe com o outro.
e separando aqueles que não têm psicopatia, que são aqueles que foram aliciados pelos psicopatas, que acabaram furtando ou roubando por necessidade, que foram conduzidos a isso. Esses são recuperáveis. Mas acaba que na cadeia vai todo mundo junto e acaba que os psicopatas subjugam aqueles menos favorecidos de cabeça, com rebaixamento intelectual, com déficit intelectual, aqueles que estão com o cérebro já prejudicado por tanta droga que usaram, coisa assim, eles são subjugados. Os que foram cometer algum crime passional, os que acabaram furtando por uma necessidade em algum momento, acabam sendo subjugados pelos psicopatas, que acabam ensinando eles o crime para eles saírem e cometerem lá fora. Porque o psicopata maior, quando ele cai, muitas vezes ele não vai conseguir sair tão cedo. Então, ele acaba sendo o chefe lá na cadeia, o psicopata subjuga os outros apenados que não são psicopatas, que não conseguem mais se desvencilhar deles. Tá bom? Se você acredita importante esse vídeo, passa adiante, faça seus comentários aqui abaixo e tenta compartilhar com as pessoas que você possa ajudar com esse tema. Muito obrigado.